Bem-vindo aqui! Hoje seguimos com os nossos vídeos sobre análise de papéis, no momento em que estamos indo para o final da temporada da demonstração de resultados do primeiro trimestre de 2022. E agora estamos pegando alguns rescaldos e atendendo algumas solicitações que foram feitas no canal, como é o caso aqui, onde nós vamos dar uma olhada no que aconteceu com a WIS. E vamos verificar esse resultado que foi apresentado pela companhia, se realmente eu vou considerar investir nela. Será que vou? Mas antes de irmos adiante, eu tenho um pedido especial para você. Então, o JP Invest, que é um colaborador aqui do nosso canal, mais o PK9, nos solicitaram então para que fizéssemos um vídeo a respeito da WIS. E também, dentro do possível, vamos ver se a gente consegue chegar lá, uma consideração a respeito dessa parceria que tem a WIS com BB Seguridade. E para fazermos o vídeo, vamos nos valer aqui das informações trimestrais da WIS, relativo então ao primeiro trimestre de 2022. Também vamos apreciar aqui o release de resultados da companhia e a teleconferência da companhia, que foi feita no dia 13/5, relativo então ao primeiro trimestre de 2022. E essa foi uma apresentação da teleconferência bastante técnica, então eu tirei alguns pontos ali, vou botar o vídeo também, como você já sabe, de uma forma a ser reproduzido mais acelerado, para que você veja o que a companhia está considerando. Bom dia a todos. Vou dar início à apresentação da parte financeira com o slide número 3, onde falarei dos eventos e destaques operacionais e estratégicos no período. Passamos a consolidar, a partir desse trimestre, o resultado da BRB Seguros, após fechamento da aquisição de 50,1% de seu capital ao final do ano passado. A BRB Seguros atua na comercialização de produtos de seguridade por meio dos canais de distribuição do BRB Banco de Brasília, possuindo acesso a uma extensa rede de distribuição composta por mais de 140 agências bancárias, rede de correspondentes e os canais digitais do banco. Eu estou entrando aqui nesse mérito para justamente você poder compreender como está sendo construído o projeto da companhia, porque a gente precisa se lembrar aqui que a WIS ela era vinculada com a Caixa Econômica Federal. Quando se separou a Caixa Econômica, a Caixa Seguridade da Caixa Econômica Federal, então houve ali o deslinde do encerramento da parte contratual, que levou algum tempo e finalizou, se eu não me engano, no semestre passado, o segundo semestre de 2021. Então a companhia, nesse período, teve que se reestruturar. As suas ações caíram bastante, porque se entendia que a companhia não iria conseguir se reestruturar assim, de uma forma muito consistente. Então ela vem mostrando agora o que ela tem feito e os resultados que ela vem colhendo. A nova unidade do grupo possui outorga de exploração exclusiva dos canais de distribuição do BRB por 20 anos. Com o fechamento da transação, realizamos o pagamento da parcela à vista prevista no custo de aquisição, no valor de 300 milhões de reais. Nos últimos meses, entregamos também importantes evoluções no que tange a nossa estratégia de crescimento orgânico e diversificação de negócios. Primeiro, em meados de abril, anunciamos a celebração de um contrato com o Paranabanco para aquisição de 40% do capital de uma nova corretora de seguros a ser previamente constituída. Essa nova corretora será detentora de direitos de exclusividade de exploração da rede de distribuição do Paranabanco pelo prazo de 10 anos. A aquisição se dará pelo preço total estimado de 43,5 milhões de reais, composto por uma parcela à vista, no valor de 17,4 milhões de reais, a ser paga após o fechamento da transação, e o restante em 3 parcelas anuais variáveis, a serem pagas a partir de 2025. A parceria tem potencial para resultar em oportunidades de sinergia e geração de resultados, ao alinhar a expertise da WIS do Paranabanco e suas perspectivas próprias de crescimento, bem como o uso da tecnologia como potencializador de negócios. Ainda, ao final do mês de abril, assinamos documentos para desenvolvimento de uma joint venture entre a WIS e o Grupo Omni, para comercialização de produtos de seguridade por meio dos canais de distribuição Omni, com exclusividade pelo prazo de 10 anos. O Grupo Omni tem mais de 27 anos de atuação como plataforma de serviços e soluções financeiras, com mais de 4 milhões de clientes e está presente em todo o território nacional. Em 2021, o Grupo Omni concedeu mais de 2,6 bilhões de reais em crédito e encerrou o ano com uma carteira de 5,5 bilhões de reais em crédito. A WIS fará a aquisição de 50,1% do capital da JV, a ser constituída inicialmente pelo Grupo Omni, pelo preço de 34,7 milhões de reais em uma única parcela. Então, quer dizer, a gente já começa a ver como é que está se estruturando a companhia. Foi perguntado aqui no canal, a pergunta eu não me lembro quem fez, mas era o seguinte, então ela não é uma seguradora, ela é uma corretora de seguros. Na realidade, a WIS ela tenta se estabelecer no mercado, tem essa parte de corretagem, mas veja que ela é um canal para ofertas de produtos. É um pouco corretora e um pouco, talvez muito, como você pode ver nessa parceria aí da WIS, como um multicanal para que você acesse esses produtos vinculados a seguros.
O fechamento e efetiva realização dessas aquisições estão sujeitas às condições suspensivas usuais a esse tipo de transação. Manteremos o mercado e nossos acionistas informados acerca dos desdobramentos dessas transações. Passando agora para o slide 4, apresentamos os destaques financeiros do período. A BRB Seguros adicionou 41,2 bilhões de reais em receita bruta ao resultado consolidado no trimestre, o que representa 17,6% da receita bruta total. Destaque para o produto prestamista, que representou 66,9% do resultado da unidade. A unidade BMG Corretora atingiu 63,6 milhões de reais em receita bruta, um crescimento de 76,3% frente ao primeiro trimestre de 21, passando a representar 27,2% da receita bruta total da companhia. A nossa investida em Interseguros, em linha com o expressivo crescimento apresentado nos últimos períodos, atingiu a marca de 915,1 mil clientes em carteira, crescimento de 2,5 vezes frente ao apresentado no primeiro trimestre de 21. Após mudança para regime de lucro presumido, a investida atingiu um lucro líquido de 14,2 bilhões de reais, adicionando 4 milhões de reais ao resultado da UIS no primeiro trimestre de 22. Então, aqui a gente pode ver que, na verdade, ela está se estruturando praticamente como uma hold. Eu ainda quero chamar a atenção aqui para dois detalhes que vão ser mencionados logo adiante. Observe aqui, ó, a receita bruta da companhia, a receita corrente, retirando caixa, um crescimento aqui de 88,7% versus o primeiro trimestre de 2021. No entanto, se nós olharmos para a receita bruta, frente ao primeiro trimestre de 2021, um encolhimento aqui, mas acho que logo em seguida será explicado as razões. O lucro líquido que a companhia reporta aqui é o lucro líquido não ajustado, de 51,7 milhões, e veja que ele tem um encolhimento de 18,7%, também pelos motivos que serão explicados logo a seguir. Importante saber que a companhia ela tem caixa, e o saldo final do caixa foi de 167,9 milhões. Então, vamos adiante aí com as explanações da companhia. Passando agora para o slide 6, o sumário dos resultados consolidados, verificamos que a receita bruta atingiu 234 milhões de reais, sendo 172,7 milhões das operações correntes, ex-rede caixa, um resultado 88,7% superior ao realizado no primeiro trimestre de 21, refletindo o sucesso da companhia em sua estratégia de diversificação dos negócios. Em relação ao quarto trimestre de 21, a receita bruta das operações correntes atingiu crescimento de 28,9%. O EBITDA da companhia apresentou redução de 14,3% versus o primeiro trimestre de 21, impactado pela retração na receita bruta total, bem como pelo aumento dos custos devido à incorporação de gastos da BRB Seguros e do aumento de custos da BMG Corretora. Em relação ao quarto trimestre do ano passado, apresentamos crescimento de 43% no EBITDA, com expansão de 6,9 pontos percentuais em margem EBITDA. Devido ao desempenho do EBITDA e por efeitos decorrentes das recentes aquisições das linhas de depreciação e amortização e resultado financeiro, atingimos lucro líquido de 51,7 milhões de reais, com retração de 18,7% em relação ao 1T21. Em relação ao quarto T21, apresentamos crescimento de 24,9% no lucro líquido e expansão de 0,9 pontos percentuais em margem líquida. É importante aqui salientar que nesse crescimento em relação ao semestre passado, mas se for comparar com relação ao mesmo trimestre do ano de 2021, então teve essa redução aí que nós verificamos na faixa dos 18,7%. Já na segunda tabela, referente ao lucro líquido, ajustamos os efeitos decorrentes das aquisições realizadas pela UIS nos últimos anos, além de efeitos como consequência da revisão no reconhecimento dos tributos sobre o pagamento do plano de incentivo de longo prazo para executivos da companhia. A explicação desses ajustes será detalhada no documento do release de resultados. Portanto, encerramos o trimestre com um lucro líquido ajustado de 66,3 milhões de reais, um resultado 14,7% inferior ao realizado no mesmo período de 2021, com margem líquida ajustada de 30,9%, com retração de 3,7 pontos percentuais. Seguindo para o slide 8, apresentaremos a composição do lucro líquido. Destaque no trimestre para as linhas de depreciação e amortização e resultado financeiro. Em amortização, um aumento de 117,5% frente ao primeiro trimestre de 21 é devido especialmente ao início do reconhecimento da amortização do intangível contrato comercial, reconhecido com a aquisição da BRB Seguros e registrado ao valor de R$1 bilhão. Esse valor será amortizado mensalmente ao longo da vida do contrato. Perfeito. No resultado financeiro, o valor negativo de 14,9 bilhões de reais no trimestre decorre, especialmente, da maior despesa financeira no período, impactada pelo início do reconhecimento do AVP, referente à aquisição da BRB Seguros, e dos juros remuneratórios reconhecidos referentes à emissão da debênture, realizada em agosto de 2021. Então, na verdade, esses resultados estão todos sendo impactados por justamente a forma como está se desenvolvendo o crescimento, ou, na verdade, a reestruturação da companhia. Não sei se já era esperado isso, porque eu não fui olhar o projeto inicial, mas eu estou vendo que a companhia está andando, ela está caminhando. Isso eu saliento como um aspecto positivo. No slide 10, apresentamos a composição do nosso fluxo de caixa no trimestre. Em capital de giro, a variação de 45,8 milhões de reais decorreu, principalmente, do aumento no saldo do contas a receber da companhia e da redução no saldo de obrigações tributárias. Uma coisa que eu quero salientar, que eu até vou deixar marcado, porque provavelmente vai ser falado logo em seguida, é justamente aqui nessa parte de investimentos,
na geração de receitas operacionais. Vamos dar uma olhada aqui o que vai ser dito sobre isso. Devido ao pagamento de IRCSLL no trimestre. Em investimentos, apresentamos um fluxo negativo de quase 300 milhões de reais devido ao desembolso de 300 milhões de reais referente à parcela fixa do custo de aquisição da participação da BRB Seguros e ao pagamento de 10,7 milhões referente à última parcela de earn-out da aquisição da Finanseg, sendo parcialmente compensado por efeitos positivos gerados no fluxo de caixa decorrente da contabilização do AVP. Então, quer dizer, a gente nota aí claramente, né, que a companhia ela realmente está se mexendo, tem esses impactos aqui, evidentemente isso vai afetar quase tudo na companhia do fluxo de caixa, até o lucro líquido. De qualquer forma, se você é investidor, se você pretende investir ou até se você pretende desfazer posição, é importante olhar porque eu vejo com bons olhos esse desenvolvimento que a companhia vem fazendo. Atualização monetária das aquisições realizadas pela companhia, no valor de 11,3 milhões de reais. Já em financiamentos, apresentamos fluxo negativo de 3,7 milhões de reais, referente ao pagamento da primeira parcela dos juros remuneratórios da primeira emissão de debêntures da companhia, no valor de 10,8 milhões de reais, sendo parcialmente compensado pelos juros remuneratórios reconhecidos em resultado no período. Portanto, finalizamos o trimestre com um saldo final de caixa de 167,9 milhões de reais. Bom, então é aquilo que a gente viu logo no início dessa apresentação. Veja que o saldo em caixa aqui estava em 452 milhões, agora vem para 167, mas ele realmente é justificado por toda essa sequência de investimentos que a companhia vem realizando. Vamos seguir adiante aqui com a apresentação. Agora, é interessante, eu separei aqui nessa parte aquilo que foi relativo a proventos da companhia. Então a gente sempre fala porque o pessoal gosta muito de saber, tá, mas e aí? A companhia vai me pagar? Como é que vai ser isso aí? Como serão os proventos, dividendos, juros sobre capital, as outras formas de pagamento? Vamos ver o que a companhia tem a dizer, porque em função desses investimentos, o quanto isso vai refletir nos proventos pagos pela companhia. Próxima pergunta do senhor Willer Alves, investidor pessoa física. A WIS pretende alterar significativamente a sua política de dividendos, considerando essa consolidação das recentes aquisições e parcerias? No curto espaço de tempo, não. Então, essa é a resposta. O pagamento de proventos da companhia vai se dar exatamente como ele vinha fazendo, não vai ter alteração, até porque me parece que a companhia está prudente com relação a isso, no sentido de verificar o andamento desses investimentos, que parece que estão dando os resultados aí, segundo essa apresentação. E agora vamos pegar os dados que nós tiramos dessas demonstrações todas e levar para a nossa planilha para as análises fundamentalistas. Essa análise a gente fez ainda quando da análise do quarto trimestre de 2021. Então a gente tinha resultados já fechados até o ano de 2021 e veja que com os resultados fechados até 2021, tanto aqui para a receita líquida quanto para o lucro líquido, observe que a companhia ela vinha crescendo aqui, 10,96% em média ao ano desde 2017, lembrando que nessa época ainda tinha vínculo com a Caixa Econômica Federal, e o lucro líquido crescendo aqui 4,2%. Então a gente utilizou esses parâmetros justamente para projetar tanto a receita líquida da companhia quanto o lucro líquido para o exercício aqui de 2022. Com os resultados que foram apresentados, observe que a estimativa, ou pelo menos aquilo que nós projetamos para a receita líquida, ela ficou um pouquinho abaixo, mas não muito aqui. Então na receita líquida, que a gente está com essa estimativa aqui de 857 milhões ao final do exercício de 2022, e para o lucro líquido 206 milhões, com os resultados que foram apresentados lá na tabela. Dessa forma, nós consideramos aqui a possibilidade da companhia vir a pagar 49,91% de payout, então, né, que é o valor retirado do lucro líquido para distribuir aos acionistas, lembrando aqui que a companhia tem 159 milhões de ações. Com isso, a companhia tem uma possibilidade de distribuição no exercício de 2022 de R$ 103,21. Na verdade, isso não vai acontecer em 2022, vai acontecer em 2023 pelos motivos que eu vou explicar aqui. Mas a companhia tem condições aqui plenas, então, né, do pagamento de 65 centavos para 2023, porque para o exercício de 2022 ela já fez o seu pagamento. Então observe que aqui para o exercício de 2022 teve o pagamento aqui de 58 centavos, 58,79 centavos. No ano passado, 60,88 em centavos. E você pode observar que a companhia ela costuma fazer apenas um anúncio por ano, então ela tem o pagamento anual de proventos, conforme você viu aqui, e ela já fez então tanto o anúncio aqui, ó, para o exercício de 2022, já com a possibilidade de pagamento ainda no mês de novembro, tendo sido feito já em abril. Portanto, os resultados que nós estamos levantando aqui hoje, eles têm a
possibilidade de pagamento para o exercício de 2023, por isso que eu havia falado antes. Então, na verdade, ela segue muito bem o ciclo do pagamento, ela faz a captação, não tem dividendos intercalares, por isso aquela pergunta, vai continuar da mesma forma ou vai mudar? A resposta foi definitiva, não vai mudar, então ela continua pagando os proventos sobre os resultados do exercício anterior, ou seja, não tem dividendos intercalares na UIS. No momento em que estamos fazendo este vídeo, a ação está cotada a R$ 8,64. Então, para um patrimônio líquido da companhia, que você pode ver aqui, evoluiu em torno de 42 bilhões, conforme você pode ver aqui nesta linha, de 808 milhões para 850 milhões, nós podemos verificar que o preço da ação dividido pelo lucro líquido pelo número de ações fica em 6,68 e o dividendo yield da companhia, e o preço sobre o valor patrimonial por ação da companhia ficando em 1,62. Se ela paga esse 65, o dividendo yield da companhia fica em 7,47. Vamos dar uma olhada o que pensa a AGF mais sobre isso. No AGF+, nós encontramos uma projeção bem menos otimista do que a nossa. Veja que a projeção de lucro para a AGF+, que se utiliza aqui, da UIS, que se utiliza dos dados da Economática, tem uma projeção de 138 e nós já estamos lá em 206 milhões. E observe aqui que para esses valores, eles têm uma projeção aqui de dividendo de 43 centavos, mas a companhia já pagou os mais de 58 ali que nós verificamos, 58 centavos. Então, quer dizer, já extrapolou até esse valor que está aí. E o payout aqui mínimo de 50, e nós aí estamos trabalhando com 49,91 porque a gente estabeleceu a média dos menores payouts. Para isso, o preço teto, então, ficaria em 7,19 para esses 43 centavos aqui de projeção. Nós estamos numa visão mais otimista, porque a gente está analisando não apenas os dados, somente os dados passados. Aí nós estamos olhando também para o projeto como um todo. E você vê que a companhia, inclusive, ela fechou o contrato agora no final de abril. Então essas coisas precisam todas ser computadas e nos dá um horizonte aí mais considerável em relação ao WIS. Ainda que, eventualmente, nesse exercício, a companhia possa ter desapontado em relação aos seus proventos, é importante verificar todo esse processo de transição. E aí sim, você ter uma visão um pouco mais otimista e esperar então uns proventos mais consideráveis perto desse que nós estamos verificando aqui para o exercício de 2023. E agora, fechando o nosso estudo, observe então que o PL da companhia, o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação em 6,68, significa que se você investir hoje na companhia com esse lucro líquido e o que nós projetamos, você vai receber aí de volta, em termos de lucro líquido, em 6 anos e 7, 8 meses. O preço da ação, quando dividido pelo valor patrimonial por ação, em 1,62, o indicativo de que a ação pode nem estar cara, nem estar barato aqui. Mas o interessante é que cresceu o patrimônio líquido da companhia, mas também a companhia ela fez aquelas aquisições todas que nós verificamos. Então, pode não estar caro nem barato, porque entre 1 e um pouquinho menos do que 2, nós entendemos que ela não está num parâmetro nem caro nem barato. Um payout aqui da companhia, conforme nós dissemos, em 49,9%, um crescimento de 10,96% em média ao ano na receita líquida, ainda que ela tenha sofrido essa questão de fazer a transição da Caixa Econômica Federal para agora uma nova, dá até para dizer um novo reposicionamento em termos de mercado. E o lucro líquido aqui crescendo 4,22% ao ano. A dívida líquida da companhia, sob controle aqui, isso aqui eu tirei da Economática, mas você viu ali que a companhia, inclusive, ela já fez pagamentos, então está muito perto aí de ter uma posição extremamente confortável. O lucro líquido por ação, conforme eu tinha dito, 206 milhões. Se nós olharmos para o passado, a média dos proventos pagos pela companhia nos últimos 5 anos, em 72 centavos. Para esses 72 centavos, o preço teto da companhia ficaria em R$12. O valor a distribuir, conforme o que nós projetamos, em torno de 65 centavos, mas sempre olhando para o ano de 2023, abaixo aqui dos 72, com isso o preço teto em 10,83. E como é que nós calculamos o preço teto? Nós pegamos o provento pago, no caso aqui 65 centavos, e dividimos por 6%. Por que 6%? Porque é o mínimo que nós aceitamos receber em proventos pelo valor que nós pagamos pela ação. Então, por isso que o nosso preço teto fica para o projetado em 10,83 e para olhando para o passado, nos últimos 5 anos, em R$12. Lembrando que a IGF está
bem mais pessimistas do que nós, está ali em torno de 7,12. No momento em que esse vídeo é feito, a ação está sendo negociada na B3 a R$ 8,64. E só para não dizer que não falei do assunto, sobre BB Seguridade, que foi uma das questões perguntadas ali, eu só vou fazer uma análise rápida, para não vou entrar muito no mérito da questão da companhia, porque a gente também já tratou disso quando fez a análise dos resultados de BB Seguridade. O que acontece é o seguinte, a BB Seguridade, ela abriu um novo campo de ter parceiros. Um dos parceiros é o WIS, ou seja, ela, além de ter os seus pontos de venda lá no Banco do Brasil para fazer a venda dos seus produtos, ela busca outros parceiros e ela ultrapassou os 100 milhões com esses outros parceiros. Um deles é a WIS. Então, quer dizer, ela abriu um canal e também, voltando aqui para a questão da WIS, a WIS começa a se posicionar também como uma empresa que abre canais, por isso que ela está investindo naquela Omni lá, que na verdade é relativa ao Omnichannel, esses múltiplos canais para você atender o público no geral como se estivesse atendendo em apenas um canal, como se fosse tudo muito parecido. Ou seja, a companhia está se reinventando, ela está se reposicionando e parece, aí, pelo que a gente viu, obtendo sucesso. Então aí tem todas as informações, me parecem necessárias para você que está pensando em investir, você que já investe na companhia e quer fazer novos aportes, ou para você que ficou um pouco mais cistroso com o que foi apresentado e gostaria de desfazer posição. Nós estamos olhando já faz um bom tempo para a WIS e a gente considera realmente colocar ela em carteira. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje e antes que eu termine, eu tenho um pedido especial para você. Um grande abraço!